Cruzeiro vai fechar a preparação para o primeiro duelo diante da equipe do Flamengo, uma terça-feira de sorteio das quartas de final da Copa do Brasil. Vamos lá, pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui, faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia. Nesta terça-feira, o Cruzeiro fechando a preparação para o duelo diante do Flamengo, mas é uma terça-feira movimentada. A partir das 10 da manhã tem o Deus me livre cabuloso. Logo depois, a nossa live da manhã com o sorteio da Copa do Brasil, hein? Vamos conhecer aí o caminho do Cruzeiro na busca pelo sonhado heptacampeonato da Copa do Brasil. 8 clubes disputando aí o título da milionária Copa do Brasil: Cruzeiro, Atlético Mineiro, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Santos, Vasco e Vitória. Já vai sair todo o chaveamento, hein? Do duelo, primeiro, quartas de final, depois tem aí o caminho, semi e também final. Lembrando que a decisão será em jogo único. As datas, aí, data base, né? 23 de agosto, o jogo de ida. 3 de setembro, o jogo da volta. Então, é o que prevê aí o calendário do futebol brasileiro para esses compromissos de Copa do Brasil, e o Cruzeiro que terá aí um calendário bem preenchido, e vamos torcer para que seja ainda mais preenchido com uma classificação para as quartas de final da Copa Libertadores da América. O primeiro compromisso aí de Copa Libertadores, de oitavas de final, começando nesta fase, melhor dizendo, a ida da Copa do Brasil, a data base 26 de setembro, e a data base da volta dia 2 de setembro. Então, vamos torcer para que o Cruzeiro possa aí seguir avançando e avançar também na Copa Libertadores da América. A Copa Libertadores da América, que tem o primeiro jogo nesta quarta-feira, 9h30 da noite, Mineirão lotadaço, e o Cruzeiro fechando a preparação hoje na Toca da Raposa 2, tendo o Matheus Henrique aí à disposição. O jogador talvez jogue com uma máscara, aí tem que ver a questão de adaptação e tudo, porque existe a fratura no nariz, mas não será problema o Matheus Henrique, os desfalques, Lucas Romero e Fagner, que vão cumprir suspensão. O Arthur Jorge, hoje ele comanda mais uma atividade. Ontem foi um trabalho assim de mais recuperação por causa do jogo diante da equipe do Mirassol, e aí sim hoje todo mundo vai a campo para que ele possa comandar mais um trabalho tático sem aquela definição do time, porque todo mundo sabe que a definição é somente na pré-eleição, algumas horas antes da bola rolar. Mas claro, é um Cruzeiro aí que terá Fabrício Bruno de volta, que terá o William na lateral direita, o Rojas deve voltar na lateral esquerda, o Gerson começando no meio campo, e aí as dúvidas nas beiradas. Arroio e Kenji foram os escolhidos para o final de semana. Será que algum fica no banco? João Costa e Wesley, que entraram bem, já teriam aí condição para uma titularidade? Ou apenas um, ou os dois entrando no decorrer da partida, como foi diante do Mirassol? É aguardar o que vai fazer aí o técnico Arthur Jorge. Tá falado, pessoal? O Cruzeiro já fez um treino na preparação para o duelo diante da equipe do Flamengo, e agora tem a última atividade nesta terça, ingressos praticamente esgotados, é Mineirão lotadaço, quarta-feira, 9h30 da noite. Na quarta teremos uma programação toda especial, começando já com o Eixo Azul a partir das 5 da tarde, depois já entramos no nosso dia de jogo KTO, e bora lá, vamos madrugada adentro aí, que seja um grande dia para a Nação Azul. Mas deixa eu começar aqui, porque a gente tinha falado sobre as regras do futebol que foram testadas na Copa do Mundo, e aí veio uma determinação para que em determinado período as federações passassem a utilizar. E hoje teve uma reunião da CBF e já definiu que a partir da próxima rodada do Campeonato Brasileiro, as novas regras do futebol brasileiro, elas começam a entrar em vigor. Então, tem aquela que o goleiro não pode reter a bola por mais de 8 segundos, senão vai ser marcado escanteio a favor da equipe adversária. Tem o jogador que tiver com a bola em mãos no lateral, serão contados 5 segundos para que a cobrança seja realizada, ou então tem reversão.
No tiro de meta, após o apito do árbitro, o goleiro tem 5 segundos para efetuar a cobrança, senão é escanteio para o adversário. Na substituição, o jogador substituído deve deixar o gramado pelo ponto mais próximo da linha lateral ou de fundo em até 10 segundos, senão o que vai entrar tem que esperar um tempo. Atendimento no gramado. O jogador que for atendido no gramado deverá sair e permanecer fora da partida por 1 minuto. Se o atleta em questão for um goleiro, um jogador de linha deverá ser indicado pelo técnico ou pelo capitão para cumprir o tempo fora. Comunicação com a arbitragem. Durante o jogo, apenas o capitão da equipe deve falar diretamente com o juiz. Tem o protocolo aí, Vini Júnior, em contexto de discussão. O adversário que tapar a boca intencionalmente poderá ser expulso da partida. A checagem do VAR para aplicação de segundo cartão amarelo. O árbitro de vídeo passa a ter autonomia para revisar lances de segundo cartão amarelo que resultem em expulsão. E checagem de VAR para escanteio concedido por engano. O VAR poderá revisar escanteios concedidos por engano desde que a jogada resulte diretamente em gol ou marcação de pênalti. Então, isso aconteceu na Copa e agora essas regras passam a valer no Campeonato Brasileiro já imediatamente. Vamos torcer aí para que tudo dê certo. Por falar em regra, surgiu uma dúvida aí ao longo do dia, porque a gente trouxe no Central da Toca que o Cruzeiro tem jogadores pendurados para o duelo com o Flamengo. E aí muita gente pegou, tem até um documento aí do Manual de Clubes que está desatualizado e o que vale é o que a gente trouxe na matéria. E o Cruzeiro, ele tem os seguintes jogadores pendurados: Gerson, Matheus Pereira, Matheus Henrique e o Neisser Vidiarreal. O Neisser ainda não deve voltar, daqui a pouco vamos falar sobre isso. E os cartões, eles são zerados agora somente nas semifinais, a partir das semifinais. Então, oitavas de final e quartas de final vai estar aí valendo a contagem de cartões que já vem de outras fases. Só para deixar isso claro, antes passava para oitavas de final, os cartões eram zerados, agora não mais, e por isso surgiu essa dúvida. Então o Cruzeiro tem esses atletas pendurados para o jogo contra o Flamengo. A preparação do Cruzeiro começou hoje na Toca com uma boa notícia: Matheus Henrique treinou e está à disposição do técnico Arthur Jorge. O Matheus Henrique deve jogar com uma máscara por causa da fratura no nariz, mas não vai ficar fora. Será aí, acho até que titular ao lado do Gerson, porque o Lucas Romero vai cumprir suspensão. Fagner também cumpre suspensão e aí o William entra na direita. Fica a expectativa se faz alguma outra alteração o técnico Arthur Jorge, principalmente ali no setor ofensivo. Aí vai depender de uma conversa, né, com os atletas. Wesley e João Costa entraram bem contra o Mirassol, mas tem uma questão física também. Os jogadores foram apresentados hoje, inclusive na Toca da Raposa 2, mas vamos aguardar. O fato é que Matheus Henrique está totalmente liberado e muita gente perguntou sobre o Neisser Vidiarreal. Já vem ali na preparação física, uma transição, 2 semanas apenas da lesão muscular que ele teve. Foi antes do jogo contra o Botafogo, mas vem se recuperando bem da lesão, está curado. Agora é intensificar aí essa transição, preparação física para voltar aos treinos com grupo na Toca da Raposa 2. Isso vai acontecer muito em breve. Eu vou falar, Wesley, realmente ele veio sem uma opção de compra, mas isso não é visto como nenhum problema com as pessoas que eu conversei. Primeiro, você terá o atleta aí podendo dar retorno técnico, já deu no primeiro jogo inclusive, marcou um bonito gol e só está começando a trajetória dele. E o Cruzeiro sabe que tendo o atleta aqui, se ele se adaptar, se for muito bem, nada impede de uma boa negociação com o Al Nassr. O Cruzeiro tem um ótimo relacionamento com o clube. Já falamos sobre o Arthur Jorge, conhece os dirigentes portugueses do Al Nassr. A conversa foi do mais alto nível, então não teria problema algum para se negociar uma compra ao final do empréstimo, mas até lá muita coisa pode acontecer. E a última informação que eu tive, inclusive, quando ele foi para a Real Sociedad, aí naquela ocasião teve uma opção de compra que era de 12 ou 13 milhões de euros, se não me engano. Mas como o clube ainda pagou uma boa parte do salário ao Nassr, eles decidiram por não colocar uma opção de compra. Aí, quando for o momento, claro que as partes vão conversar e tomara que o Wesley possa agregar muito aí ao time do Cruzeiro neste 1 ano de empréstimo.